Dr. Rams Ilhosny Júnior é cirurgião vascular. Dr. Júpiter Vilós Silveira é endocrinologista. E um dos assuntos que nós vamos colocar agora em pauta diz respeito a ambas especialidades. Mas, primeiramente, eu quero falar sobre o desfiladeiro, síndrome do desfiladeiro torácico, Dr. Rams. Na verdade, essa é uma patologia que a pessoa já nasce com esse defeito congênito, é? Não, essa síndrome do desfiladeiro torácico é uma síndrome que se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas neurovasculares. Ou predominam sintomas neurológicos, vasculares ou mistos, né? Ela envolve os vasos que saem do tórax, né? E que vão, os vasos e os nervos que saem do tórax e vão para os membros superiores, né? Então tem alguns sítios, alguns locais onde os vasos e os nervos podem sofrer compressão, que é entre a primeira costela e a clavícula, ou por alguns tendões e fibras que passam nesse intermeio, né? E essa é uma síndrome que aparece no adulto jovem, né? Dificilmente aparece em pessoas com mais idade, ou se aparece, é em decorrência de alguma fratura ou de algum trauma que precede aos sintomas, né? Mas predominantemente no adulto jovem, né? Mas quem tem isso nem sabe que tem. Uma grande parte dos casos, a primeira manifestação às vezes é uma trombose venosa, né? A veia está sendo constantemente comprimida, né? Até que ela vai sofrendo traumas progressivos por essa compressão e ela acaba se entupindo, formando um coágulo ali e faz então a trombose venosa, né? Que a mão fica inchada, muda a coloração da mão, ou ela fica mais vermelha ou fica às vezes mais roxa, né? O antebraço e o braço incham, a mão também incha, né? Dá dor. E dor. Se ela tiver um comprometimento também neurológico, né? Que passam as três estruturas juntas no espaço. Artéria, nervo e veia. São três estruturas que passam nesse espaço. E o espaço é estreito. É estreitado, né? É um espaço estreitado, isso a pessoa pode ter esse espaço já naturalmente mais estreitado ou não, né? Ou em decorrência de algum outro processo que a pessoa possa ter sofrido de trauma, com fratura de clavícula, ou mesmo a chamada síndrome do chicote, né? Que a pessoa num acidente de carro, ela leva a cabeça para trás e volta assim repentinamente. É a chamada síndrome do chicote. Também pode produzir sintomas dessa ordem, né? E a conduta, a pós-trombose, a conduta é o quê? Tem que tirar essa costela? Ou não tem que tirar? Tem que operar? Dá de um lado só? Pode dar dos dois lados? Como é que é? Quando um adulto jovem, um adulto, né, nos procura com um caso de trombose venosa espontânea de membro superior, duas coisas devem ser investigadas, né? A primeira que a gente normalmente deve pensar é a síndrome do desfiladeiro torácico. E a segunda é a coagulopatia, né? É alguma doença que esse paciente tem na coagulação do sangue que facilita com que esse sangue coagule, entendeu? Diferente, né, de uma pessoa normal, né? Então, são essas duas patologias que você tem que começar a investigar. Primeiro, o desfiladeiro torácico, se ele for mais jovem, né? Ou se ele for mais idoso, pensar em coagulopatia, né? E daí pra frente, a conduta cirúrgica... Se for realmente acima do desfiladeiro torácico, por compressão dos nervos e vasos, aí o tratamento é cirúrgico. Pode-se fazer a escalenectomia, né? A secção dos músculos escalenos, né? Pode fazer a retirada da primeira costela. Cada caso é um caso. Depende se a sintomatologia é neurologicamente mais alta ou mais baixa, se é mais o nervo que está sendo comprimido do que o vado, do que a artéria ou do que a veia, entendeu? Aí cada caso é um caso, né? A gente fala de maneira genérica, né? Dessas três estruturas poderem ser comprimidas: a artéria subclávia, a veia subclávia, né? E o plexo nervoso, né? O plexo braquial. E as pessoas são pegas de surpresa, né? Uma grande parte dos casos, sim. Ou às vezes as pessoas que usam muito os membros superiores, a elevação dos membros superiores, como as professoras, por exemplo, os professores, né? Muitas vezes começam a ter sintomas antes de algum evento ruim como esse, né? Começam a ter parestesias, formigamento nos dedos, dor, entendeu? Isso tudo também pode preceder um
quadro vascular, muitas vezes. Né? Doutor Júpiter, se... Agora, uma pergunta que fizeram agora. Se por acaso a paciente que tem esse desfiladeiro torácico, ela for uma pessoa diabética, compromete mais? Sem dúvida. O diabetes entraria aí, seria uma doença anterior a isso, né? E seria um complicador muito sério, porque toda medicação que vai ser usada tem que obedecer a certos critérios, né? Se o diabético pode usar certos anti-inflamatórios, que às vezes fazem com que desencadeie o desequilíbrio do diabetes, descompensa o diabetes, como a gente diz, né? Então, o diabetes é uma doença vascular. É uma doença que em última análise, as grandes dificuldades são na área circulatória. A gente costuma dizer, diabetes é uma doença vascular. Então, você veja que toda complicação ou é cerebral, ou é infarto, ou é o tema de hoje, que é o pé diabético. Inicia como? Inicia com um processo vascular e, para complicar, no pé também neurológico, a neuropatia. Bom, então já que você tocou nesse assunto, que a pergunta era essa, sobre o pé diabético. Você acaba de falar que a diabetes é uma doença praticamente parovascular. É uma doença que altera o sistema vascular. Então, você imagina um diabético... Então, o pé diabético, a principal conduta é a profilaxia do processo. O que é o pé diabético? O pé diabético são alterações vasculares e neuropáticas que geralmente são cirúrgicas. Esse paciente faz trombose, faz infecção, esse pé vai para a cirurgia. Geralmente ele perde uma parte do pé, ou ele perde um ossículo do pé, ou inicialmente inicia pelos dedos, pode iniciar pelos dedos do pé. É muito comum o paciente vai à amputação de um dedo, dois, depois do antepé, do pé, da perna, né? Esse é o drama que o endocrinologista e o vascular têm na clínica, né? Todos nós temos medo do pé diabético. Verdade. Por isso que as campanhas de que o diabético precisa ter um bom controle, ele tem que fazer exercício e ele tem que aprender a examinar o seu pé e cuidar do seu pé. Higiene, tem pacientes que chegam no consultório, eles têm micoses, onicomicoses, eles têm calosidades que eles não dão a mínima, a gente pede que cuide, eles cortam a unha com tesouras pontiagudas, agridem a cutícula, fazem horrores, a gente pede que não seja feito isso. Hoje nós temos já podólogos, pessoas que trabalham já melhor nisso aí, no passado era um horror, né? O paciente chegava com o pé já... eu vi muito isso, né? Você fazer o diagnóstico pelo cheiro do paciente, pelo odor já em decomposição o membro, né? Então, a principal medida, cuidados para não chegar a fazer lesões no pé. Agora, pode a paciente que ela é diabética e ela pode começar a ter dor nos dedos dos pés e pode ser um pé diabético? Olha, você quer responder, Ju? Inicialmente começa assim. Inicialmente o paciente apresenta a dificuldade maior na pontinha dos dedos dos pés. Na ponta dos dedos? Pontinha do dedo. O paciente se queixa de formigamento e depois ele não sente. Nós temos um examezinho que a gente faz de rotina com a pontinha da caneta ou com um fiozinho de nylon. A gente toca e com aquele diapasão. A gente pega o diapasão do músico, né? Faz de rotina isso. A gente encosta na ponta e no osso. Quando ele perde a sensibilidade vibratória, é a primeira a ser perdida. A partir daí nós temos que tomar cuidado. Perdeu a sensibilidade vibratória, a gente bate o diapasão e encosta. E fica contando. O paciente conta 1, 2, fala, não estou sentindo mais. Ele está perdendo a sensibilidade vibratória, que é grosseira, porque ela vai pelo osso. Então, aquela inervação do osso, o açúcar já cortou. Nossa. A partir daí, ele vai perder outros tipos de sensibilidade. Então, esse paciente é encaminhado para o vascular. Então, ele já vai fazer os exames, o Doppler, vai ver como é que está essa artéria, o vascular vai examinar. E aí o Ramos pode falar. Toda a árvore circulatória de membro inferior desse paciente e vai achar as placas lá e as dificuldades. Uma placa, por exemplo, aí já
prognóstico piora, né? E daí, doutor Ramos, quando chega esse paciente? Olha, o paciente diabético, os danos que o diabético acaba provocando na circulação é na área de microcirculação e de macrocirculação, né? Na área de microcirculação, as consequências maiores vão ser no rim, no cérebro, né? Na retina, nos olhos, né? E a macrocirculação é o paciente que consegue andar muito pouco, porque ele começa a ter dor na barriga da perna, a gente chama de claudicação, né? Marcha claudicante, é o paciente que anda 100 metros e ele tem que parar porque ele não aguenta de dor na barriga da perna, né? Então, era chamado antigamente a síndrome dos adoradores de vitrine, porque a impressão que dava é que eles paravam para ver vitrine. E na verdade não era, eles paravam por causa de dor e ficavam ali até passar dor, né? Então essas são as doenças que atingem os membros inferiores. Mas como a aterosclerose, né, é uma doença vascular sistêmica, né? Então ela atinge os vasos da perna, os vasos do coração, as carótidas que levam o sangue do coração para o cérebro, né? Então o paciente diabético, ele tem esse processo de aterosclerose acelerado, né? Então, o que o Júpiter falou, o mais importante não é só tratar o paciente que já está com essas lesões, né? Mas é tratar o paciente antes de fazer essas lesões. Essa é a parte principal, né? Proteger o paciente dessas lesões, né? Então, o paciente diabético, na minha opinião, Júpiter, é um paciente que tem que ser altamente disciplinado, sabe? Tem que ser um paciente muito disciplinado para não evoluir para essas formas ruins de doença vascular, né? Essa palavra do Ramsey é a palavra-chave da minha colocação na primeira consulta para o paciente diabético. Disciplina. Se ele disciplinar-se, ele vence o diabetes. Se ele não disciplinar-se, o diabetes vence ele. Então nós temos que trabalhar primeiro esse conceito, para que ele se cuide. Senão depois a gente vai só apagar incêndio lá na periferia. Olha, tem uma telespectadora, a dona Maria, ela ligou aí na produção e ela disse que o filho dela tem 30 anos, fez uma glicemia em jejum e deu 110. Ela quer saber se é possível ele estar com diabetes, com uma glicemia em jejum de 110. O 110, principalmente na idade dele, não fecha diagnóstico, mas também não exclui. Ele é um suspeito. Então ele tem que procurar um endocrinologista que vai rever esses exames e vai pedir outros testes. Provavelmente vai acabar fazendo uma curva glicêmica nele. Mas é importante nesse jovem a história familiar dele, o peso dele, a cintura, lembra da cinturinha? Para homem, Bom, isso está mudando, porque o consenso brasileiro diminuiu bastante isso aí. Parece que nós brasileiros somos mais fininhos. 102 para homem e 88 para mulher. Mas no Brasil os números estão baixando drasticamente. Então, provavelmente virá para 95 para homem e 80 para mulher. Aí haja cinturinha, hein? Então, mas esse paciente, respondendo, né? Ele precisa ser investigado. 110 é um sinal vermelho. Pode ser erro de laboratório, pode ser erro, provavelmente ele fez nesses aparelhinhos de glicemia capilar. O erro desses aparelhos é de 10%, até 10%. Então ele pode não ter nada disso aí. Ele não tem que ser carimbado como diabético com a glicemia de 110. Mas ele não também pode não tem que largar. Ele tem que fazer a investigação completa. Gente, obrigada, foi ótimo. Olha, o cheirinho tá muito bom, né? Delícia. Estamos salivando aí. Estamos salivando. Mirley, você está preparando aí um